Um projeto de lei quer incluir a saúde bucal no Sistema Único de Saúde. Na prática, o SUS já faz esse serviço, mas a proposta quer que esse direito passe a ter previsão legal. Um projeto de lei propõe a inclusão da Política Nacional de Saúde Bucal no Sistema Único de Saúde. O objetivo é que o programa passe a ser uma política de Estado inserida de forma explícita na legislação. A cada 4, 3 chegavam completamente sem dentes. 95% do tratamento de dor de dente, digamos assim, necessita de tratamento endodôntico, tratamento de canal. Né? Dor de dente, às vezes, é um alarme. O setor público não oferecia o tratamento de canal. Desde 2004, o programa Brasil Sorridente estabelece uma série de ações para facilitar e ampliar o acesso da população ao tratamento odontológico gratuito, por meio do SUS. Mas o direito ainda não está regulado na legislação. Por isso, a iniciativa da proposta de lei. Desde uma remoção de placa, por exemplo, uma limpeza muito mais simples, até procedimentos extremamente especializados, como são cirurgias, por exemplo, ortognáticas. Todas as áreas do conhecimento da saúde bucal são prestadas efetivamente pela saúde pública. O senador Randolfo Rodrigues, autor da proposta, apresentou um relatório que mostrou que o número médio de dentes acometidos por cáries nas crianças de 12 anos de idade despencou no período de aplicação do programa. A redução foi de 25%. O senador também argumentou que não quer que o programa seja interrompido em futuras gestões governamentais. Por isso, quer que o direito ao sorriso esteja devidamente legislado. Tem gente, e não são poucos, que para sorrir coloca a mão na frente da boca. Não é normal perder dentes. A Secretaria de Assistência Social está promovendo um cadastramento aos assistidos pelo benefício de prestação continuada. Após realizar esse procedimento, esse público fará parte do cadastro único que permite que o benefício seja mantido e proporcione acesso a outros programas. Exatamente, olha só, 1.464 pessoas têm esse benefício, mas ainda 777 faltam vir fazer esse cadastro único. E nós vamos conversar com a Jurema, ela é diretora da gestão aqui da assistência social. Olá, Jurema, quem precisa fazer esse cadastro? Todos os idosos que recebem o benefício de prestação continuada no município do Jacareí precisam atualizar ou inserir os seus dados no cadastro único. Esse cadastro único agora, a partir do ano passado, ele é obrigatório, né? Até então, até o ano passado, os idosos recebiam esse benefício, mas não necessariamente estariam cadastrados. Agora é obrigatório. Se eles não cadastrarem, corre o risco de perder o seu benefício. E aonde é feito esse cadastro? Esse cadastro, nós temos uma central, que a gente chama aí de Central do Cadastro Único, que fica ali na rua Juca Azevedo, número 11. Todas as pessoas devem se dirigir até lá para que sejam realizados a inserção dos seus dados no Cadastro Único. Qual é o prazo para fazer esse cadastro? Olha, para os idosos, até dezembro deste ano. Então, é o prazo final que o Ministério de Desenvolvimento Social e Agrário está dando para que todos os idosos façam a inserção dos seus dados no Cadastro Único. E as pessoas interessadas em terem esse benefício, qual é o critério, o que elas precisam fazer para receber o benefício? Todas podem também, a partir do momento que a família não tem condições de suprir as necessidades desses idosos, ela pode tentar recorrer a esse benefício. É um benefício de um salário mínimo mensal que os idosos recebem e que eles podem, então, ter acesso a partir do momento que fizerem o seu requerimento e a inserção dos dados no Cadastro Único. Muito obrigada, Jurema. Então, as pessoas que quiserem ter esse benefício também precisam fazer o cadastro único e o prazo final, lembrando, é o dia 31 de dezembro. É bom se antecipar, não deixar para a última hora para não perder o benefício quem já tem. Segue o repórter setorial. Como o governo federal já tinha avisado, o que entrou no caixa na União foi bem menos do que era esperado. O resultado da arrecadação federal de julho foi o menor em 7 anos. 109 bilhões 940 milhões de reais.
Esse foi o faturamento do Brasil no mês de julho. Parece muito dinheiro, mas é a pior arrecadação desde 2010. Essa baixa arrecadação é o resultado de alguns fatores. Um deles é a alta da inflação. O governo considera que seja uma relação de causa e consequência positiva, já que a inflação em queda significa preço mais baixo. A arrecadação é a soma do que o país recebeu com impostos, contribuições federais e outros ganhos, como os royalties que são pagos ao governo pelas empresas que exploram petróleo no país, por exemplo. Mas a questão é que alguns impostos subiram. É o caso do PIS/COFINS, a taxa que recai sobre os combustíveis. E a luz também subiu em julho pelo período de estiagem e uso das termoelétricas, que são mais caras do que as hidrelétricas. Por outro lado, a inflação baixa, somada ao barateamento do crédito com a queda da Selic, deveria incentivar o consumidor a perder o medo de ir às compras. Mas esse consumidor está com o pé atrás. A desconfiança é por conta do desemprego, que atinge quase 14 milhões de brasileiros. Isso acabou diminuindo a renda familiar e, por consequência, o poder de compra. Dessa forma, nem os preços mais baixos são atraentes, nem os preços mais altos compensam a perda. Esse dado da arrecadação é muito importante porque o governo federal usa de base para dizer se vai ficar dentro do orçamento ou não. Se a arrecadação é menor, é preciso aumentar o limite dessa meta. A outra opção é mexer na carga tributária, aumentar os impostos, que nada mais é do que colocar a conta no bolso do consumidor. Olá. Um incêndio na rodovia Carvalho Pinto, quilômetro 75, sentido Rio de Janeiro, por volta das 7h40 desta manhã, provocou um acidente envolvendo 36 veículos. Entre eles, 2 carretas e 12 carros foram incendiados. Logo cedo, a nossa equipe esteve no local e conversou com um socorrista que deu as primeiras informações. Até o momento, ainda estão tendo os trabalhos de rescaldo e procura de outras vítimas. Até o momento, temos contabilizados 22 vítimas, sendo que, infelizmente, 2 vieram a óbito. Uma carbonizada e uma que caiu do viaduto, e mais 20 socorridas. E já voltamos com mais informações deste grave acidente que aconteceu na Carvalho Pinto. Depois de gerar discordâncias entre partidos na Câmara, a reforma política pode sofrer alterações antes de ser votada nos próximos dias. Acompanhe. A expectativa é que a votação da reforma política deve ser retomada no plenário da Câmara nesta semana. Entre os pontos principais da proposta estão a criação de um fundo público para custear campanhas eleitorais e a alteração de regras para a eleição de deputados e vereadores. A votação começou na última quarta-feira, mas não seguiu adiante por conta das discordâncias que geraram discussões. O Distritão tem sido alvo de críticas de vários partidos, principalmente do PT e do PCdoB. Por isso, existe a possibilidade de a proposta sofrer alterações no que diz respeito ao fundo eleitoral e às novas regras eleitorais. Alguns líderes de partidos consideram a falta de acordo entre as legendas o maior problema para seguir com a votação. Como identificar e tratar o hipotireoidismo? Conheça a história do Cauã Martinelli, que foi diagnosticado desde pequeno. Esse é o Cauê. Mesmo sendo jovem, já conhece muito bem o hipotireoidismo. Muito se engana que essa doença só se revela na velhice. No caso dele, por exemplo, o diagnóstico foi aos 6 anos de idade. Minha mãe identificou meio que sem querer, porque quando você faz o teste do pezinho, quando você é bebê, pode tanto dar que você tem hipotireoidismo ou não. Então a gente descobriu meio que sem querer, porque fez um exame de sangue, né, aquela coisa rotineira, e o médico identificou que eu estava com esse problema e aí passou a ter um acompanhamento, o exame de sangue de 3 em 3 meses, para poder ver em que nível que estava, como que faria esse tratamento. Foi a partir daí que a gente conseguiu identificar e começar de fato a tratar essa doença. Para quem não se lembra, a doença está relacionada à tireoide. Essa pequena glândula é responsável pela produção de alguns hormônios que garantem o equilíbrio do corpo. A glândula possui forma de borboleta e se localiza na parte anterior do pescoço. Num adulto, por exemplo, essa pequena glândula pode pesar até 25 gramas. Mas voltando ao caso do Cauê, depois do diagnóstico, o tratamento foi iniciado. Além de remédios, o acompanhamento médico era feito trimestralmente.
O tratamento, ele ocorre assim, eu não sei especificamente dizer se para todas as pessoas é igual, acredito que não. Mas para mim foi o seguinte, eu tinha 6 anos, é meio complicado para uma criança ter que fazer exame de sangue, né? E eu tive que fazer de 3 em 3 meses todos os anos, né? Durante meio que toda a minha vida, seria assim. Com o tempo isso vai diminuindo, porque ele vai fazendo esse exame de sangue para identificar a dose de um remédio. Desde que eu comecei esse tratamento eu também tomo um remédio, e esse remédio eu tenho que tomar ele todos os dias, quando eu acordo, e eu tenho que esperar 30 minutos para comer, ou seja, eu tenho um jejum de 30 minutos para ele poder fazer efeito. Que antes era uma pílula, agora é um comprimidinho, ele foi melhorando com o tempo. E esse exame de sangue é exatamente para controlar, para saber se tem que aumentar a dose ou não do remédio, para saber se a doença está avançando ou está se mantendo no nível normal. Então, depois de um tempo, esse exame de sangue passou a ser de 6 em 6 meses, porque não havia mais a necessidade, depois de 1 em 1 ano, e atualmente eu faço às vezes de 2 em 2 anos, porque não precisa ser feito um controle, porque na fase adulta ele vai meio que se estabilizando e eu tomo uma mesma dosagem de remédio durante muito tempo. Na minha família tem pessoas que têm e elas adquiriram meio que na fase da velhice, né? Na fase de idoso. E a dosagem do remédio deles é maior do que a minha. Eu não sei necessariamente se isso pode vir a aumentar, tem pessoas que sim, tem pessoas que não. Mas o tratamento hoje ele é menos rígido, ele é mais tranquilo. O tratamento pode ser chato ou até doloroso, como foi para o Cauê. Mas esse processo é extremamente importante, principalmente para evitar diversos problemas. A importância do tratamento ela é significativa, porque tem muitas pessoas que sofrem com isso posteriormente. Então eu entendo que eu tive, vamos dizer, a felicidade de descobrir antes. E eu acho que todo mundo deveria se preocupar com isso, no sentido de fazer, porque às vezes as pessoas não fazem exame de sangue porque tem medo e tudo mais. Não precisa fazer o tempo todo, igual fazer de 3 em 3 meses ou de repente de 6 em 6 meses. Mas uma vez por ano é importante você fazer para poder identificar essa doença. Quanto antes você identifica, melhor. Às vezes você pode adquirir ela lá na frente. Então por isso que é a importância de fazer algo rotineiro. Eu tive que fazer obrigatoriamente, mas por sorte, vamos dizer assim, eu descobri antes. Então, isso é importante para você evitar problemas posteriores, problemas que eu não tive ainda bem, mas que eu poderia vir a ter. A empreiteira Odebrecht voltou a ser o centro de debate sobre corrupção. Mais detalhes no próximo bloco.